Sour Pinot Noir é uma cerveja. A coloração dela é um rosé, puxando para um dourado. A cerveja envelheceu espetacularmente no barril. Olá, confrades, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo, um dos sócios do MD. Saudações, Beto, acho que a maioria já me conhece, um dos cervejeiros do MD. Nós estamos aqui hoje para falar da segunda cerveja do clube e hoje nós estamos paramentados aí porque em tempos de Covid são medidas que se fazem necessárias. Tá? A gente está numa distância aqui um pouco mais próxima para poder gravar para vocês. A gente vai tirar as máscaras para poder gravar o vídeo, né? Mas a gente sabe que estamos todos unidos nessa de se cuidar e se proteger para enfrentar esse período difícil. A gente aproveitou esse gancho aqui para fazer a apresentação para vocês então do kit que vai esse mês. Então o kit vai ser a cerveja que vocês vão receber, a HQ que vai contar um pouquinho de uma forma lúdica sobre a cerveja e justamente essa máscara que vai ser o souvenir que vocês vão receber, que é com a logo do clube aqui. Então vocês vão receber esse kitzinho da segunda edição. Vai para vocês aqui. Beto vai falar um pouquinho sobre a cerveja em si. Bom, a Sour Pinot Noir é uma cerveja, na verdade, uma bebida mista, né? Porque ela tem um percentual grande do mosto da Pinot Noir. A base dela é uma sour bem leve, então a gente produz em um dia, deixa acidificando, né? Nós usamos lácteo. E no segundo dia, na hora da fervura, a gente coloca o mosto do vinho nela. Então, a partir dessa etapa, o processo segue normal, como a produção de cerveja, fervura, lupulagem, que nesse caso é bem básica, né? E depois segue para a fermentação. A fermentação é mista, ela tem levedura de saison e de cidra, tá? Então ela reduz bastante, fica bem seca. Essas leveduras são usadas porque elas suportam bem a acidez, né, do mosto. Na garrafa a gente mediu, ela está com um pH de 3. Então é uma acidez bem alta. Depois disso, tiramos uma parte dela, que foi servida nas nossas unidades, franquias, fresca, e parte foi para madeira. Então essa aqui está indo para vocês, passou 9 meses no barril de carvalho francês. E aí a gente carbonatou, né? Ela é uma cerveja que está bem carbonatada, está bem similar a um espumante. As características dela, sensoriais, o Rodrigo vai comentar mais um pouquinho. Então, a gente pegou justamente essas leveduras pelas razões que o Beto explicou e procuramos realçar essa perspectiva da cerveja, né? Vamos abrir ela aqui, vamos ver se essa está mais fácil. Então, dessa vez a gente deu uma melhorada na rolha aqui. Vocês vão ver ela, a gente está servindo ela numa taça de espumante mesmo. E vamos servir na nossa tacinha de 210, design do MD aqui. Essa taça aqui, enquanto o Rodrigo serve ali, é do Empório Dublin. O Empório Dublin foi uma loja de rua que eu e outros 2 sócios, que já não estão no negócio, começamos em outubro de 2012 e foi o embrião do MD. Lá nós nos conhecemos, Rodrigo, André, eu, todo mundo que faz parte do negócio hoje, alguns franqueados que eram clientes, frequentavam lá, e dali começou toda a nossa história. Então é uma homenagem ao Empório Dublin. Então, vocês viram que a gente aproveitou e serviu ela numa taça de espumante. A gente quis aproveitar essas nuances todas, como a gente usou um mosto de uva, levedura própria de cidra e a própria saison, para fazer uma cerveja leve, refrescante. Reforçamos a carbonatação para ficar bem alta. Vocês viram quando a gente fez o serviço, ela fez bastante espuma. Claro que como uma espumante, a espuma também não é tão duradoura, né? Então logo na sequência ela sai, mas eu não sei se vocês conseguem ver pela câmera, ela continua fazendo essas bolinhas aqui que a gente chama de perlagem. Então ela tem uma perlagem relativamente presente. Claro que isso não é uma espumante, isso é uma cerveja, né? A gente quis realçar ela e embalar ela para dar essa impressão. Porque vocês vão, como a gente vai discutir agora as notas dela, elas vão remeter isso. Para começar a descrever a cerveja aqui, a coloração dela é um rosé, puxando para um dourado intenso, bem vívido. Ficou uma cor que eu acho particularmente muito bonita. Fazer a parte da degustação, que é o aroma, né? Eu sinto aqui notas da fruta, né? Vai puxar um pouquinho para uva, lembra talvez até um tutti-frutti.
e baunilha. Na minha percepção, o que aparece mais é a baunilha, né? É uma característica dessa madeira. E uva, vinho, realmente lembra bastante um espumante, um aroma. Na boca, ele vai entregar o que o aroma já promete, né? A primeira coisa que a gente percebe é uma acidez pronunciada, faz uma salivação bem grande, dorso da língua, as laterais, que é costumeira. É uma cerveja bem leve, bem frisante. E aí, de novo, me remete a essas notas ali de entrada, o mosto de uva, esse frutado bem presente. E no final, o retrogosto ele vai trazer a madeira e me traz uma untuosidade, que vai lembrar uma baunilha, um favo e até um amanteigado, que é bem presente em vinhos que envelhecem em madeira, como o Chardonnay, por exemplo, né? Envelhecido em barris de carvalho francês, ele vai trazer essa sensação de amanteigado, de untuosidade. Sente bastante na língua a carbonatação, né? Ela está realmente alta e foi intencional. E a percepção da cerveja vem mais no retrogosto ou no final da degustação, né? Primeiro vem todas essas características da uva, do espumante, e no final vai aparecer um maltado que vai lembrar a cerveja. É um maltado leve, né? Secou bastante, lúpulo praticamente não se percebe, que foi só mais colocado para constar que tinha o lúpulo, não era a intenção de ter nenhum sabor de lúpulo. Então destaca a madeira e esse, para mim, baunilha, né, principalmente. A ideia era realçar mesmo essa parte da uva, que é a ideia, a brincadeira de cerveja, fazer essa primeira prensa da Pinot Noir, né? A gente tocou um pouquinho nisso. A primeira prensa são como são feitos os vinhos mesmo, né? Os Grand Crus, que são os grandes vinhos, né? Eles usam essa primeira prensa da uva e nós tentamos trazer isso para a cerveja. Então, apesar da apresentação ser uma garrafa de 750, da gente ter feito aqui o serviço numa taça de espumante, isso é uma bebida, é uma cerveja, uma bebida mista, como o Beto colocou. Então vai ter que ter essas nuances de malte e esse pouquinho de amargor que a gente quis inserir. A experiência de tomar ela, a sensação é estar tomando um bom rosé, um bom espumante, e cara, é bem refrescante, bem aromática. E comparado para aqueles que tiveram a oportunidade de tomar a cerveja jovem nos Steps, eu diria que essa aqui é uma cerveja adulta. Aquela estava frutado muito presente, a acidez muito mais baixa e não tinha essa complexidade da madeira do envelhecimento. E essa cerveja não, a cerveja envelheceu espetacularmente no barril. Ela tá uma cerveja realmente que tem nuances mais profundas, que tem esse final aqui, o amadeirado com o amanteigado. Então eu diria que é uma cerveja que ficou adulta mesmo nesse envelhecimento dela. Um detalhe que eu esqueci de comentar, né, o mosto, a gente consegue com uma vinícola parceira, nessa cerveja nós produzimos lá em Caxias do Sul. Então a gente consegue fazer toda a logística praticamente just in time, né? Porque ele sai da vinícola, vem direto para a cervejaria e já vai direto para a fervura. Porque o mosto de vinho, né, o suco de uva que vai virar o vinho, ele fora de refrigeração fermenta muito rápido, né? Ele vai azedar muito rápido. Então a gente recebe no momento que vai usar ela, para garantir que não vai ter nenhuma alteração no sabor. A gente vai fazer umas dicas, a gente vai depois gravar também especificamente sobre a harmonização, mas por essas descrições que a gente fez aqui do aroma e das nuances de paladar, sabor, a gente recomenda que faça ela com frutos do mar, né? Um camarão grelhado, com especiarias, ervas e talvez um molho de manteiga, um polvo também, que pode ser aquele polvo cozido, saltear ele, e uma truta defumada, queijos mais leves, talvez um emmental, um gouda, né, Beto? E se a gente quiser forçar um pouquinho mais e ser um pouquinho mais ousado, eu diria que aves, principalmente aves de caça, aí, um peru, um fazão, até de repente uma codorna defumada, são coisas que vão cair bem com essa cerveja. É uma cerveja bem complexa e pode ser bem versátil, como os espumantes são, né? Os espumantes são bem versáteis na parte de gastronomia. Depois a gente vai fazer um sobre as harmonizações. Vou falar um pouquinho aqui da HQ, né? Vocês vão receber e depois vão poder folhear. A gente sempre tenta contar nessa revistinha aqui um pouquinho do que é a parte do processo e tal. E claro que isso é uma forma lúdica de como é que é feito o processo. Quando a gente tiver cervejas que a gente faz com parcerias, normalmente a gente gosta de incluir esses detalhes. E a gente põe alguns detalhes escondidos nas revistinhas aqui, né? Que a gente chama de mensagens subliminares, ou para ser mais moderno, easter eggs. Então a gente tem um vilão nas historinhas aqui, que é recorrente, né? E o nome dele faz referência, então se vocês quiserem adivinhar.
E especificamente nessa aqui, a gente botou um easter egg, nessas duas últimas páginas aqui. Se algum de vocês conseguir decifrar, a gente esclarece também. Eu vou dar uma dica que é justamente fazendo a referência aos Grand Crus franceses com Pinot Noir. Se vocês forem pesquisar um pouquinho, os grandes vinhos franceses da região de Borgonha são feitos com essa uva específica, que é a Pinot Noir. Então aqui tem uma brincadeira para fazer uma referência a isso. Bom, pessoal, o Beto está usando o boné aqui, a gente queria mostrar para vocês. Então, para quem assinou o clube, o Wood Age Club do Bergdorf, lá no Slow Brew, em São Paulo, no dia 7 de dezembro, vocês vão estar recebendo esse souvenir. Muito obrigado por confiar na gente, muito obrigado por apostar nessa ideia. Esse brindezinho para vocês vai chegar nesse mês. Para os outros, depois nós vamos disponibilizar, tem mais alguns souvenirs com a marca e com a logo do clube, que vocês vão estar recebendo aí. Tá? As cervejas seguem semana que vem, provavelmente vão ser despachadas na terça. Estamos aguardando aí a disponibilidade de voos para alguns locais. Esperamos que cheguem para vocês aí até o final da semana que vem e no início da próxima. A todos, Go Beto!